Olá para todos que estão me assistindo. Eu fico muito honrada com o convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando para vocês, que é muito interessante esse projeto que está sendo realizado, né? Telesaúde, um projeto muito interessante. E hoje, ainda mais para falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, que é a síndrome dos ovários policísticos. Então, primeiramente, me apresentar, eu me chamo Margel Pivetta Cantarelli, eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu sou médica residente do 3º ano, também de ginecologia e obstetrícia aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre a síndrome dos ovários policísticos. Então, a primeira coisa que quando a gente fala de síndrome dos ovários policísticos é que é uma das endocrinopatias mais prevalentes da população feminina. Então, um ótimo motivo para a gente estar falando desse tema hoje, né? Então, quando a gente fala de principais características clínicas dessa síndrome, a gente tem o hiperandrogenismo, com seus diferentes graus de manifestação clínica, né? E a anovulação crônica. Falando da fisiopatologia da SOP, então, que é quando a gente resume, né, a síndrome dos ovários policísticos, hoje a gente sabe que tem vários fatores que têm sido envolvidos no desenvolvimento dessa doença, né? Então, componentes genéticos, fatores metabólicos, distúrbios endócrinos hereditários, como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e fatores ambientais. Então, a dieta está envolvida no desenvolvimento da doença, uma dieta inadequada e também o sedentarismo. Então, aqui, nesse quadro aqui, a gente pode resumir a fisiopatologia da SOP. Então, evidenciando ali, quando vocês veem a imagem do ovário, ali em rosinha, né? Vocês veem na parte de baixo escrito androgênios elevados. Então, o que significa isso? Que nessa síndrome, a gente vai ter os androgênios aumentados. Por isso que a gente vai ter todas as características dela. Isso é decorrente, lá em cima vocês estão vendo a hipófise, tá? Então, a hipófise, ela produz o LH, que é um hormônio que vai agir ali nas células do ovário e esse excesso de LH nessa síndrome vai elevar os androgênios. Então, aqui, lembrando da fisiopatologia inicial lá da SOP mesmo. Aqui a gente tem um resuminho das células, que são as células ovarianas, então, as células da teca interna e as células da granulosa. O LH, esse hormônio produzido lá na hipófise, ele vai agir ali na célula da teca interna. Ali vocês estão vendo em azulzinho, ele ligando no seu receptor. E ele ligando no seu receptor, ele vai desencadear várias reações, né? Até que o colesterol se desenvolva ali, as reações, até chegar na testosterona. Então, um aumento do LH leva, então, ao aumento da testosterona, certo? Outra coisa que a gente vê na síndrome é a redução do FSH. Então, o FSH ali, vocês veem do ladinho, a célula da granulosa. A célula da granulosa, o FSH, ele vai se ligar ali e ele vai ativar essa reação da testosterona em estradiol. Se a gente tem um FSH baixo, né, ou pode ser níveis normais também, acontece nessa síndrome, e há um desbalanço nessas reações na regulação hormonal. Então, a gente tem um excesso de androgênio, que é característico da síndrome. Então, na parte endócrina a gente já relembrou, né? E ali a gente mostra também os outros fatores que estão relacionados com o desenvolvimento da síndrome. Então, ali, fatores genéticos, que são multifatoriais, né? Vários poligênicos, a gente ainda precisa estudar um pouquinho mais sobre isso. E também a resistência insulínica, né? Que pode levar também a... Tudo isso pode levar à redução do SHBG. Ali embaixo vocês estão vendo redução de SHBG. O que é o SHBG? SHBG é uma proteína sanguínea, tá? E ela se liga à testosterona. Então, se a gente tem essa redução dessa proteína, a testosterona fica livre na corrente sanguínea, mais testosterona para agir, entendeu? Então, tudo isso é um ambiente que vai elevar os androgênios da mulher, tá? Então, o que vai acontecer? Esse hiperandrogenismo, ele vai agir, né, em vários sítios. Então, por exemplo, lá no folículo piloso,
vai levar a hirsutismo, a queda de cabelos. No folículo sebáceo, aumento da oleosidade da pele, acne. No ambiente introvariano, então, a gente tem essa parada de desenvolvimento folicular. O que é isso? Androgênio em excesso, o folículo ele não consegue chegar no seu estágio final de maturação. Então, a gente vê essa morfologia policística dos ovários, certo? E é ali também que uma das principais características da síndrome, que é a anovulação crônica, que leva à infertilidade e à oligoamenorreia. Finalmente, então, quando a gente fala de critérios diagnósticos da SOP, a gente tem esses 3 principais protocolos, e o principal que a gente utiliza é o segundo, que é o de Rotterdam. Então, o que o protocolo de Rotterdam fala? Que para fechar essa síndrome, a gente precisa pelo menos 2 dos 3 critérios, sendo que nenhum deles é obrigatório. Então, ou hiperandrogenismo clínico e ou laboratorial, aliado a oligoamenorreia e critérios ultrassonográficos. Então, tendo 2, você já pode fechar o diagnóstico. Então, Então, até agora, o que a gente falou? A gente falou de fisiopatologia, né? E o que é a síndrome dos ovários policísticos. Sei que essa parte é um pouco maçante, às vezes até cansativa, né? De a gente falar. Mas agora, a gente vai dar uma paradinha aqui para... Na verdade, a minha aula hoje é mais que não é mais que uma aula, mas quero que você preste atenção e entenda por que você tem que ver essa aula até o final e saiba manejar, saiba identificar bem essa síndrome. Então, para a gente fazer isso hoje, eu trouxe um caso clínico hipotético aqui, tá? Então, vocês estão vendo a imagem dessa moça, né, na sua tela. E essa moça, então, ela se chama Ana, ela tem 28 anos e ela é aqui de Florianópolis, tá? Que é onde a gente está no momento. E ela é secretária e ela veio no seu consultório ali na unidade básica com uma queixa pontual. Ela disse assim: então, eu tô aqui hoje porque eu quero perder peso. Essa queixa, ela é muito pequena. E você é um profissional que está lá na unidade básica e vê além, tá? Então, vendo além, você resolve destrinchar, perguntar mais coisas para a Ana, tá? Então, vamos lá. Você resolve perguntar para a Ana da parte reprodutiva dela. Então, Ana, você tem filhos? Né? E você deseja ter filhos? A Ana, ela olha para ti e diz assim: então, eu não tenho filho nenhum, doutora, mas eu não sei, porque eu tô assim, ó, uns 3, 4 anos, não uso preservativo, não uso nada, e tô aqui não sei, não engravido. Eu e meu marido, a gente tem relação, talvez até não possa, talvez eu nem possa ter filhos. Aí você já acende o seu alerta, né? Mas além disso, desculpa, vou voltar um pouquinho. Além disso, você resolve perguntar para ela, então, como são os ciclos dela, né? Então, Ana, mas seus ciclos menstruais, eles são regulares? Eles vêm certinho todo mês? Aí ela para e diz assim para você: não, nem pensar, meu ciclo, tem vezes que vem cada 20 dias, tem vezes que ele nem vem em 2 meses. Olha, é uma loucura, é tudo muito doido. E daí da parte metabólica, você já olha para ela e já pensa mais coisas. Será que a Ana tem uma chance de ter diabetes? Será que ela tem uma dislipidemia associada a isso? Né? A gente já fica com vários alertas, vários diagnósticos em mente. E da parte cardiovascular? Provavelmente ela tem um risco aumentado cardiovascular também por esse contexto todo dela, né? E da parte dermatológica, você pergunta também para ela: Ana, você está satisfeita com a sua pele? Como é que é? Não, isso aqui é pura maquiagem. Olha, minha pele é uma coisa assim, é uma banha, doutora. Passa assim a mão todo dia, meu Deus, tem que lavar várias vezes ao dia. E aqui, ó, a acne, eu tenho acne, pelo, eu tenho que me depilar toda semana, é uma tristeza. Vocês estão vendo quantas queixas que ela está trazendo para vocês, né? E da parte psicoemocional, que às vezes não dá numa consulta só, né? Ela se vocês forem abordar esse tipo de mulher com esse contexto, com certeza vai ter
questão de parte sexual, né? Talvez algum distúrbio sexual, alguma disfunção sexual, ou às vezes até mesmo quadros depressivos associados. Tudo isso a gente tem que ficar muito atento. E não podemos esquecer do risco oncológico dessa paciente. Então, paciente que tem sobrepeso, que tem chance de diabetes, tem chance de hipertensão, a gente tem que pensar no risco, na chance de câncer de endométrio, tá? Não podemos esquecer disso. Mas o que eu tô falando tudo isso, tá? Tô falando tudo isso para vocês perceberem como é multifatorial a presença da síndrome dos ovários policísticos. Numa paciente dessas, a gente não pode deixar passar, tá? Uma paciente que chega com uma queixa pontual no seu consultório, então eu quero perder peso, mas você vê que tem muito, muito mais coisa além, né? Para você conseguir resolver um problema que parece simples, né? Mas que não é. Então, a SOP, ela é um dos principais diagnósticos que você tem que pensar numa paciente desse tipo e que se você não tratar e, né, adequadamente não souber identificar, a gente não vai conseguir resolver o que ela queria, que era perder peso. Então, vai ficar fazendo lá, encaminha para o nutricionista, muda dieta, nanana. Não vai resolver, a gente tem que tratar a doença, tá? Então, tá. Então, agora falando da importância da SOP todos esses quesitos que eu comentei ali anteriormente. Da parte reprodutiva, a SOP é a principal causa de infertilidade ovulatória. Da parte metabólica, ela aumenta o risco de resistência insulínica, ela aumenta o risco de obesidade, ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de dislipidemia e de síndrome plurimetabólica. Também é causa de hirsutismo, é causa de acne. Também está relacionada com problemas na sexualidade, com depressão, com distúrbios do comportamento e também da parte oncológica, neoplasia de endométrio. Então, espero que por que a gente tem que pensar e tratar a SOP. Princípio de tudo, que é o nosso princípio da medicina, dos cuidados com a paciente, melhorar a qualidade de vida das mulheres. Então, acho que isso é um grande motivo para você prestar atenção agora no que eu vou trazer, que é como diagnosticar e como tratar adequadamente esse tipo de paciente. Certo? Vamos lá, então. Então, questão de quadro clínico. O quadro clínico da SOP, ele pode ser heterogêneo, mas ele vai variar em cima desses sinais e sintomas que eu vou falar para vocês. E vocês, até o final da aula, vocês vão estar feras já em tudo isso. Então, primeiramente, é um estado anovulatório crônico. Então, a gente vê ali na imagem que vocês estão vendo na tela, que há um processo ali, tá vendo o ovário fazendo os óvulos ali, né? Então, a gente vê que esses óvulos, com a presença do androgênio aumentado, eles não conseguem chegar na fase final de maturação. Então, fica com esse desenvolvimento policístico dos ovários, que é bem característico da síndrome, tá? Junto com o estado anovulatório crônico, a gente vê a infertilidade anovulatória. Então, são as duas principais características desta síndrome. Aliado a isso, o quadro clínico, então, você pode ver irregularidade menstrual na paciente, que pode ser tanto a amenorreia, que é a ausência da menstruação, né? E a oligomenorreia, que é a menstruação menor quantidade, a gente diz assim, um fluxo alterado, né? E manifestações androgênicas, como o hirsutismo, a acne, a alopécia e, em alguns casos, que mais raramente pode acontecer também, sinais de virilização. Quadro, que é um dos índices que a gente utiliza para graduar o hirsutismo, que se chama índice de Ferriman. Nesse quadro, vocês podem ver que tem 9 áreas do corpo. Essas 9 áreas do corpo, a gente pode graduar de 1 até 4. São áreas que geralmente na mulher não há uma pilificação aumentada. Se você vê, né, então ali a primeira região do buço, a segunda região como se fosse ali na região da barba, né?
Na terceira, aqui entre as mamas. A quarta é no abdômen. Na quinta, a gente vê na parte da pubis ali, mais acima da região púbica. Na região do braço, da raiz da coxa, das costas e perto do cóccix também, tá? Então, se a gente somar nessas regiões, se a gente identificar pelos, né? Somando de 1 a 4, se a gente somar no total a mais que 4 a 6, a gente considera já hirsutismo nessas pacientes. Ok, então a gente falou da parte clínica. A parte clínica é muito importante. O diagnóstico, ele é praticamente, a gente quase sempre é clínico, mas a gente pode usar da ultrassonografia também para auxiliar no diagnóstico. Lembrando lá dos critérios de Rotterdam, um dos critérios é o critério ultrassonográfico. Então, ali no critério ultrassonográfico, a gente pode ver a presença de 20 ou mais folículos, com diâmetro de 2 a 9 e um volume ovariano total maior ou igual a 10 centímetros cúbicos, né? Lembrando que se na imagem do ultrassom vier um cisto funcional, tá? Mesmo no ovário, nos dois, a gente tem que repetir o exame e no ciclo seguinte, tá? E lembrando que também basta ter um dos ovários com essa alteração para a gente considerar policístico, né? Então, aqui, a imagem de um ovário policístico, é bem clássico, né? Ovário aumentado de volume, com esse padrão de vários folículos, né? Periféricos. Esses cistos, eles são sempre periféricos na síndrome dos ovários policísticos. E até ele lembra, na radiologia, né? Os sinais de radiologia, eles falam em colar de pérolas. Ele lembra um colar de pérolas ali, lateralmente, né? Então, tá. Então, diagnóstico, a gente falou da parte clínica, da parte ultrassonográfica. E agora, uma atenção. Atenção para as pacientes adolescentes. Por que eu falo isso? Porque as pacientes adolescentes, elas podem ter sintomas parecidos com a SOP e não ser. Por que eu falo isso? Início da menacne, a mulher pode ter irregularidade menstrual, né? A menina, no caso, pode ter irregularidade menstrual, pode ter acne, pode ter até aumento da purificação. E isso não ser SOP. Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico nessas pacientes adolescentes? A gente tem que ver a presença da oligoaminorreia, que são persistentes após 2 anos da menarca. E também temos que ter sinais clínicos de hiperandrogenismo. Tá? Então, o hirsutismo moderado a severo, uma acne severa que quando você trata não melhora, tá? E também pode ter um hiperandrogenismo laboratorial, que pode mostrar níveis aumentados de testosterona. Para a gente considerar critério ultrassonográfico nessas meninas, a gente tem que ter alteração das 2 alterações clínicas que eu falei acima, para a gente considerar, tá? Então, só poderia ser considerada ali do ladinho para diagnóstico, presença de ovários policísticos no ultrassom, na presença dos 2 critérios assim. Então tá, então chegamos no diagnóstico diferencial. É muito importante no diagnóstico diferencial a gente ter em mente o que a gente está pensando para fazer esse diagnóstico diferencial. Não adianta a gente pensar, isso aí pode ser SOP, mas a gente não está sabendo o que a gente vai fazer de diagnóstico diferencial. Então, esses 5 que eu estou mostrando ali para vocês são os diagnósticos que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer, quando vai pensar em SOP. Então, primeiro, hiperprolactinemia. Segundo, disfunções tireoidianas. Terceiro, o tumor ovariano produtor de androgênio. Quarto, tumor da adrenal. E aqui o quinto, hiperplasia adrenal congênita na sua forma não clássica, tá? Então, como que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial? Do ladinho a gente tem ali a propedêutica complementar. Então, pedir a prolactina, em casos de suspeita de hiperprolactinemia. O TSH é muito importante, assim como o T4 livre.
a testosterona total livre para o diagnóstico de tumor ovariano. Lembrando que no tumor ovariano, claro que na SOP pode ter um aumento da testosterona laboratorial, mas tumor ovariano vai aumentar muito mais. Essa testosterona vai ser uma coisa mais perceptível, além de que pode ter mais sinais de virilização, o que é mais incomum na SOP. Então, uma paciente com sinais de virilização, uma paciente com esse aumento exacerbado de testosterona, a gente tem que pensar talvez num tumor. Né? Tumor da adrenal a gente descarta com SDE e a hiperplasia adrenal congênita com 17-alfa-hidroxiprogesterona. Esses são os exames que a gente pode utilizar no diagnóstico diferencial. Então, aqui, para a gente pegar esse conhecimento que eu fiz até agora e colocar na nossa cabeça de forma mais organizada, eu trouxe esse fluxo. Então, lá em cima, paciente, então, chega no seu consultório com uma queixa de oligoamenorreia e sinais de hiperandrogenismo. Se a resposta for sim, você vai pensar em SOP, certo? Pensando em SOP, você vai descartar as 5 principais causas de hiperandrogenismo. Então, ali, tumor de adrenal, hiperplasia adrenal congênita, tumor ovariano, hiperprolactinemia e disfunções tireoidianas. Vai pedir os exames, né? Você pode pedir esses exames para fazer o diagnóstico diferencial. Se a paciente chega com oligoamenorreia e hiperandrogenismo e não tem as duas características, né, certinhas clínicas, a resposta é não. Então, ela tem apenas um critério clínico. Você está pensando igual em SOP, você vai pedir um ultrassom. Se o ultrassom preenche os critérios clínicos, então você vai fechar o diagnóstico de SOP e vai descartar as causas de hiperandrogenismo. Se não tiver sem sinais de hiperandrogenismo clínico, então você vai pensar em outras causas, né, que não a SOP. Desculpa ali, se o ultrassom, eu falei errado, se o ultrassom ele não preenche os critérios de SOP, então você vai descartar outras causas de anovulação, certo? Então aí é uma outra investigação que talvez seria interessante fazer, né, talvez às vezes até encaminhar para o especialista. Ok? Investigação complementar, a gente não pode esquecer, gente. Na investigação da síndrome dos ovários policísticos, a gente tem que fazer uma avaliação metabólica e bioquímica dessas pacientes, porque é uma síndrome multifatorial. Então, a avaliação do perfil glicídico e lipídico faz parte da avaliação da SOP também. E ainda é mais relevante naquelas pacientes que têm sobrepeso ou que são obesas, mas naquelas que não têm sobrepeso, que não são obesas, também é indicado fazer essa avaliação, tá? Então, não esquecer disso. Então, quando encaminhar ao especialista? Essa foi uma pergunta que me fizeram para eu levantar aqui com vocês. Então, o primeiro eu acho que é principal, né, é a certeza diagnóstica. Você está pensando em SOP, e daí pediu alguns exames, aqueles exames que eu tinha falado, veio alguma coisa alterada, você ficou em dúvida no diagnóstico. Antes de começar um tratamento inadequado, eu acho prudente encaminhar para o especialista. Se o tratamento é refratário, ou seja, você começou certinho, você fez o diagnóstico de SOP, fez o tratamento que eu vou falar daqui a pouquinho, e mesmo assim a paciente não tem melhora, ideal mandar para o especialista para fazer uma investigação mais completa. E outro, infertilidade associada. Paciente que tem SOP e que tem infertilidade associada e que quer engravidar, às vezes ela não tem tanto tempo assim, ainda mais agora, no nosso mundo moderno, mulher moderna, né? Então, paciente principalmente acima de 35 anos e que quer engravidar e que a partir de 6 meses tentando, né, com ciclo irregular, SOP, é ideal encaminhar para o especialista, porque talvez tenha que fazer até um acompanhamento, uma indução da ovulação, né, com outras medicações que a gente utiliza também para isso. Então, infertilidade associada, eu acho que um grande motivo, e a paciente, né, no final do tempo reprodutivo, é uma das indicações que eu acho prudente encaminhar também.
paciente com SOP e que engravida, a gente precisa mandar para um pré-natal de alto risco? Então, gente, a dificuldade da paciente que tem SOP é de engravidar, porque ela não produz um folículo maduro para conseguir engravidar. No momento que ela engravida, tendo SOP, gestação, não tem problema, não há necessidade de encaminhar para especialista por causa disso, tá? Então, é super tranquilo, o grande problema mesmo é conseguir engravidar, que seria a infertilidade. Depois disso, pode acompanhar na unidade básica, não é motivo de alto risco, tá? E o segmento vocês vão ver que os arsenais de medicação que a gente tem, eles não são muito grandes ainda, não mudaram. E a gente pode fazer o segmento com certeza na unidade básica, na minha opinião. A não ser que tenha alguma intercorrência, né? Não há melhor, então essa parte do tratamento. Mas com certeza o segmento pode ser feito sim. Então, falando finalmente do tratamento, o grande carro-chefe do SOP, do tratamento da SOP, ainda permanece sendo os contraceptivos hormonais combinados, principalmente os orais, né? Então, é uma escolha bem aceita, né, com baixo custo efetivo e funciona bem no tratamento da síndrome. Então, aqui nesse quadro, a gente pode ver as quatro ações da pílula combinada, né? Então, primeiro ali, ela bloqueia o eixo hipotálamo hipófise ovariano pelo progestagênio. Então, vai fazer o quê? Redução do LH. Lembra que o LH ele está aumentado na síndrome. Então, se você usar a pílula, o LH vai reduzir. Redução da produção de androgênios na adrenal, também é uma das ações dele. E também a gente sabe que dependendo da pílula, cada pílula tem um tipo de progestágeno que pode ser diferente e uns mais antiandrogênicos do que o outro. Então, esses progestágenos que têm propriedade antiandrogênica, eles fazem bloqueio do receptor androgênico e ajudam nos sintomas que a paciente tem. Então, são muito bem indicados. Ele também faz o aumento da SHBG, lembrando, a SHBG é aquela proteína sanguínea que se liga à testosterona. Então, aumenta o SHBG e aí consegue diminuir a testosterona circulante. Nessa tabela, resumidamente, a gente tem os tipos de progestágenos, dependendo, né, de suas ações. Então, chama atenção aqui pra gente os três principais progestágenos, né? Claro, lembrando, a pílula ela vai ter etinivo estradiol e ela vai ter um progestágeno, né? Que são essas que a gente tem disponíveis. E dependendo do progestágeno, ele pode ser mais androgênico ou menos androgênico. Então, para essas pacientes que têm bastante sintoma de androgênico, né? Pele ruim, hirsutismo até pode ajudar. Então, a gente vai usar progestágenos antiandrogênicos, que são esses ali, ó. Vocês podem ver, a drospirenona, o dienogest e a ciproterona, que são os mais, posso dizer assim, com mais atividade antiandrogênica deles. Não que os outros não vão ajudar, eles vão. Mas esses têm, a gente sabe nos estudos que eles são mais antiandrogênicos mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais posso falar para vocês. Certo. Então, assim, a gente tem que ver também da possibilidade da paciente, né? Às vezes a gente sabe que a paciente não tem condição de compra e tal, mas assim, se você na unidade básica puder fornecer um anticoncepcional já para essa paciente, da unidade básica, já vai ajudar no tratamento, tá? Então, qualquer um que você der já para ela, já vai ter um benefício, principalmente na parte ovulatória, né? Que vai regularizar o ciclo dela, que isso é o principal que a gente precisa. Outra coisa, a gente não pode esquecer, claro, né? Não pode sair dando pílula para todas as pacientes. A gente tem que lembrar dos critérios de contraindicação de pílula também, que são idênticos para as pacientes que têm SOP, tá? Então, primeiro, critérios de elegibilidade do anticoncepcional. E depois a gente vai selecionar qual que é mais adequado para cada paciente.
Então, a primeira droga que a gente usa, então, a principal são os contraceptivos. Então, a segunda que a gente pode usar são antiandrogênicas. A principal, uma das principais que a gente usa é a espironolactona. A espironolactona é utilizado principalmente nos casos das pacientes que têm hirsutismo, tá? Então, não melhoram com anticoncepcional, a gente pode aliar a espironolactona na melhora da diminuição da purificação. E funciona, tá? É muito bom. A espironolactona, ela tem uma estrutura semelhante à dos progestágenos. Ela atua como um antagonista do receptor androgênico e ela se liga a esses receptores. E ela inibe a enzima 5-alfa-redutase, que está envolvida na biossíntese da androgênica. Qual é a dose recomendada da espironolactona? De 50 a 200 miligramas ao dia, sendo que a gente usa geralmente na dose de 100, tá? Então, a gente não vai começar 100 de cara, a gente vai graduando. A gente pode começar com uma dose menor, vai vendo se a paciente tolera, né, os efeitos colaterais, e aí até chegar na nossa dose adequada, que é a partir de 100. Tá? Geralmente é 100 que a gente usa. Efeitos colaterais, pode acontecer mastalgia, pode acontecer distúrbios menstruais, cefaleia, poliúria, tontura, mas geralmente está mais associado com doses altas. Então, se a gente diminui um pouquinho da dose, às vezes melhora os efeitos colaterais e a paciente tolera bem. Efeito teratogênico. A espironolactona e os metabólicos, elas podem ultrapassar a barreira placentária. Então, o paciente que está tomando espironolactona, que está tomando também, às vezes, a metformina e gravida, tira tudo, tá? A gente não continua com as medicações, a não ser que ela tenha caso de exceção, mas espironolactona, de qualquer forma, a gente tira, tá? E aí, a terceira, quer dizer, classe de drogas são os usos de sensibilizadores de insulina, que a principal é a metformina. A metformina, atenção, ela não é para ser utilizada para todas as pacientes, não é universal o seu uso, tá? A gente tem indicação bem certinha quando que a gente utiliza a metformina na SOP. Então, aqui a gente tem a indicação bem direitinho. Então, a gente associa naquelas pacientes que estão usando anticoncepcional para tratar a SOP, que fizeram modificação, isso é importante também, tem que fazer modificação de estilo de vida. Lembra que a SOP também está relacionada com atividade física, sedentarismo, isso aí, tudo, né? A alimentação. Então, cujas modificações de estilo de vida, como dieta, exercício físico, medidas comportamentais, não foram suficientes para levar a perda de 5 a 10% do peso corporal em 6 meses de tratamento. Então, nesses casos, o paciente está fazendo tudo certinho. Gente, tem que avaliar direitinho também se o paciente está seguindo, né? Então, não resolveu 6 meses fazendo tratamento, não teve a perda que ela queria, a gente vai associar a metformina. Também pode ser utilizado nas adolescentes que têm IMC maior que 25 e que estiverem em uso de anticoncepcional e também não atingirem as metas. A dose da metformina é de 1.000 a 2.500 miligramas. Não se utiliza em dose menor, subdose não, a gente não tem comprovação científica da eficácia, então a dose tem que ser pelo menos 1.000. E assim, o inicinho, né, claro que a gente vai começar aos poucos, como lá, a espironolactona, então a gente vai começar com doses mais baixas para o paciente tolerar o tratamento e aumentar até a dose desejada, né. A metformina, existem estudos já bastante assim, importantes fazendo a associação da metformina com o clomifeno. O clomifeno é um indutor da ovulação. Então, a gente usa em casos de paciente com infertilidade e parece estar sendo bem benéfico a gente fazer essa associação e que a paciente tenha uma maior chance de conseguir engravidar, ok? Então, aqui é só para relembrar, não é o objetivo da aula de hoje, mas como funciona o clomifeno, depois vai ficar disponível para vocês.
e como que a gente usa, tá bem explicadinho nesse slide. E a gente pode estar usando na unidade básica também, tá bom? E a metformina, existe também alguns estudos que levantaram a possibilidade de a gente usar a metformina na prevenção, como uso preventivo. A gente pode usar a metformina como preventivo, né? Prevenção de diabetes tipo 2 nas pacientes que têm SOP, porque elas têm uma chance de maior, né, de desenvolver diabetes, e também naquelas com pré-diabetes que tem risco aumentado. Então a gente pode já começar com metformina nesses casos, sim. Contraindicação, não é indicado fazer uso de metformina para tratar hirsutismo em monoterapia. Não se utiliza, tá, gente? Não tem comprovação que isso funcione. E a última das drogas, que é o mioinositol, na verdade, ele é um suplemento alimentar e está sendo agora estudado, é uma coisa nova. E ele é um sensibilizador de insulina, tá? Então a gente pode encontrar nas lojas de produto natural mesmo. Essa substância, ela está tendo agora vários estudos sobre ela, estudos recentes, que apontam que parece ter uma diminuição da insulina de jejum nas pacientes. Isso parece ser benéfico para as pacientes que têm SOP. Mas a gente precisa ainda de mais estudos para indicar, né? Então, precisa mais estudos para ver os benefícios potenciais de dano também, para a gente poder recomendar para as pacientes. Então é isso, gente. Eu queria mostrar que depois vocês vão ver. Essa aula eu fiz baseada no manual da Febrasgo de Síndrome dos Ovários Policísticos, que é o último manual de 2018, que está todo disponível na internet. Eu vou mostrar aqui na imagem. Vocês não vão ver agora, mas depois, se vocês quiserem ver o livrinho, mas tem também todo na internet. Então, a gente vai estar disponibilizando para vocês o link para poder fazer o download. Quem quiser ler na íntegra todas as séries, as recomendações da Febrasgo, né, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. A gente tem aqui o município de Porto Seguro, né, que colocou que meses atrás eles fizeram uma maquete sobre ovários policísticos para trabalhar na sala de espera com as usuárias. E aí eles relatam que ajudou bastante, pois o visual sempre acaba chamando mais atenção, né, e interesse dos pacientes. E aí eles falaram também que colocaram lá no Face do Telesaúde uma imagem, então para os municípios que quiserem acompanhar também essa questão. Uhum. Eu acho isso muito, muito interessante, muito legal, porque a gente fazer educação em saúde, né, principalmente na saúde da mulher, que às vezes é uma área que a gente tem um pudor em ser falado, né? Então as pacientes têm dúvida de questionar, muitas vezes elas chegam no consultório com dúvidas, questionamentos e fica quieta. Eu acho que quanto mais a gente abordar, fazer maquete, fazer vídeos, fazer material educativo e espalhar, isso só é produtivo com certeza para a população em geral, né? Até porque a gente acho que já passou essa era do pudor, né? Então a gente tem que dizer para nossas mulheres e informar, né? Informar o que é realmente, o que são, principalmente a SOP, né? A SOP é uma doença muito prevalente e muitas mulheres às vezes passam a vida inteira nem são diagnosticadas, né? Isso aí, gente. Eu queria agradecer novamente, finalizando agora a palestra e dizer que eu estou disponível. Se vocês quiserem mandar algum e-mail, meu e-mail acho que fica na tela, você envia ali para o pessoal, pode colocar. E também eu falei do canal lá, das dicas para as pacientes, que se chama Florescer Mulheres de Ginecologia. Se quiser também passar para o pessoal. Agora eu não consegui fazer ainda a gravação dos próximos vídeos, mas eu pretendo colocar alguma coisa, inclusive de SOP. Então, se puder ajudar, né, na parte educativa para as pacientes, é um canal totalmente aberto, sem fins lucrativos, sem nada, sem nenhum, totalmente assim, disponível para a população. Então, se quiserem também estar assistindo, passando para as pacientes e conhecerem lá um pouquinho do nosso trabalho, ficarei bem contente.